Oi, gente! Tudo bem por aí? Eu tô rindo porque eu já tinha gravado esse capítulo. E aí eu fui olhar e não tinha ligado o microfone. Essa bênção aqui na frente. A gente quer ficar chique, mas é difícil, né, gente? Mas enfim. Pois é. Vamos ler hoje João capítulo 13. Ontem nós lemos o capítulo 12, foi lindo, né? Jesus entrando na cidade, no jumentinho, para mostrar humildade, né? Para mostrar que as pessoas estavam esperando ele entrar num cavalo branco, vestido com uma coroa e tal. Eles estão esperando até hoje, né? O povo judeu. Mas Jesus vem e entra num jumentinho. E as pessoas colocavam, né, os galhos lá e festejavam hosanas, hosanas, hosanas. E o que é hosana? Hosana é salva-nos, Senhor, salva-nos, ó Deus, ó, salva-nos. Eles estavam orando, pedindo salvação, né? Para Jesus quando ele entrava ali, quando ele entrou ali. É um capítulo muito bonito. A gente passa meio que batido, né? Mas é um capítulo muito bonito. A Igreja Católica comemora, né? O dia Domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa, né? Ele é móvel, né? Depende da Páscoa, do Carnaval, de uma série de festas. Mas a Igreja Católica leva a sério essa comemoração, né? A Igreja Evangélica comenta alguma coisa, mas não tanto. Mas é um momento muito importante, né? Que as pessoas percebem, né? Você vê que a voz de Deus é a voz do povo, né? Não quer? A voz do povo é a voz de Deus. Você vê que as pessoas percebiam, né? Viam nele uma divindade e os caras lá nem é nada a ver. Mas vamos continuar aqui. Vamos ler de novo, porque eu já li o capítulo. Quando eu olhei, estava desligado o microfone. Olha, que raiva, mas enfim. Não vamos abaixar a energia, né? Vamos subir a energia. Agora vai ser melhor do que a outra vez. Não era para ser, né? Eu creio nisso. Eu creio que não era para ser. Mas agora é, que agora eu tô vendo ali na mesinha que tá ligado. João capítulo 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Na outra vez que eu gravei, eu falei sobre Jesus estava lá na casa de Maria, né? De Lázaro. Faltava 6 dias para a Páscoa. Agora aqui, falta um dia só para a Páscoa. E ele já começa a sentir aquela aflição da morte, porque ele sabia da morte. Né? Ele sabia do dia da morte. Deve ser horrível saber do dia da morte. Graças a Deus a gente não sabe, porque deve ser uma mistura de angústia com felicidade que Jesus estava aqui, ó. Ele sempre havia amado os seus que estavam com ele neste mundo, e ele os amou até o fim. Ele amava até Judas, que estava com ele ali, os discípulos, né? E João fez questão de deixar isso registrado, né? Ele sempre havia amado os seus que estavam com ele nesse mundo, e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam entrando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha dado todo o poder. Ele sabia, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Tanto que ontem, né, antes de ontem, sei lá, ele chorou quando ele viu que Lázaro estava morto. Já ele sentiu a dor, né, que aquelas pessoas estavam sentindo pela morte dele. E ele chorou, mostrando total humanidade, né? Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar ele chorou. Deixou como exemplo pra gente, né? Que é normal chorar quando a gente perde uma pessoa, né? A dor é muito grande quando a gente tá de luto. Seja qual for o luto, de pessoas, de pet, de emprego, qualquer perda é um tipo de luto, né? E Jesus conhece, Jesus chorou. Se Jesus, que é Jesus, chorou, imagine nós, né? Quem somos nós para não chorar? Larga de ser orgulhoso e chora. Chora que vai aliviar seu coração, sua alma. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia colocado na cabeça de Judas a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Ele tinha certeza da salvação e da missão dele. Isso aqui é para deixar de exemplo para a gente. Nós temos que ter certeza da nossa missão e da nossa salvação também. Então ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, provavelmente uma toalha de banho, né, para amarrar na cintura. E em seguida
pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com aquela toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. É como nós na nossa vida, né? Às vezes a gente está preso em algum problema e a gente não entende por que não resolve, por que não acontece. Eu já fiz de tudo, eu já orei, eu já paguei penitência, eu já fiz isso, fiz aquilo, já tive pensamento positivo, já fiz tudo. Por que não acontece? Aí Jesus está te respondendo assim: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Eu tenho muita certeza disso. Das minhas questões, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus anseios, da minha ansiedade de pensar por que não acontece tal coisa comigo. Aí Jesus me responde, está falando primeiro comigo aqui, né? Agora você não entende, porém mais tarde, na hora certa, no momento certo, você vai entender. Você vai entender. Você também. Você vai entender. Como Pedro também. Jesus nunca lavará, não, o Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, você não será mais o meu discípulo. Jesus fala com Pedro. Então o Senhor não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça. Simão todo doido, todo colérico, todo maluco. Não, me dá um banho lá, me lava todo, que eu não quero deixar de ser seu discípulo, não, me dá um banho. Faz tudo. Jesus compreendia aquela euforia, aquele estado colérico de Pedro, né? Jesus Nossa, Jesus em carne, Pedro teve muito privilégio. Nossa. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isso é, menos um. Quem é esse um? Você sabe já? Muita gente sabe, né? Jesus sabia quem era o traidor. E foi por isso que ele disse: todos, menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Jesus confessou para eles abertamente, né? Abertamente, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu, que sou Jesus Cristo, lavei os pés de vocês, quem são vocês para não lavar? Por que você demora tanto a perdoar? Por que você demora tanto a ter humildade, simplicidade, a aceitar que a nossa vida é curtinha, que é uma linhazinha, como eu já falei em outros vídeos, é amarrada no dedo até a lua. Você vai viver 80, 100 anos. Assim, ó. E tem toda uma eternidade. Por que você vai ficar perdendo tempo com essa angústia, com esse luto, com essa falta de perdão? Se Jesus, que é o Mestre, é o Senhor, lavou os pés dos discípulos para nos deixar de exemplo, por que você é tão orgulhoso? Por que você é tão amargurado, sabe? Antipático? Melhora. Solta esse peso, solta esse defunto que você carrega nas costas, da falta de perdão, do luto eterno por uma perda que já passou. Se eu, Senhor, sou o mestre, lavei o pé de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem.
Jesus está falando com a gente que nós conhecemos essa verdade, nós sabemos. Se você não sabia até agora, agora você sabe. Agora você perdeu a sua inocência, você tem que servir as pessoas. Jesus lavou os pés de Judas. Ele lavou o pé de todo mundo e ele sabia, você ainda nem sabe. Você nem sabe quem presta, quem não presta, você desconfia, você acha que você sabe. Mas às vezes a traição vem de onde você nem imagina, né? Jesus sabia e mesmo assim ele lavou os pés. É um belo exemplo. É um belo exemplo. Ele entra numa mulinha, num jumentinho, ele lava os pés, ele é totalmente o oposto de tudo que as pessoas esperam de um Cristo Salvador, né? Não estou falando aqui de vocês todos, eu conheço aqueles que eu escolhi. Pois tem que se cumprir o que diz as Escrituras Sagradas, e elas dizem: aquele que toma a refeição comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Jesus está falando para eles: eu sei que muitos de vocês não acreditam muito em mim, estão me vendo, estão vendo tudo que eu estou fazendo, mas tem uma pulguinha atrás da orelha, tipo você aí que crê em Jesus, mas fica meio, será que isso, sabe, essa vozinha maligna que fica na sua mente? Jesus sabe. E ele falou: eu estou falando para vocês antes, para que vocês saibam quando acontecer, cair a sua ficha, você vai saber que eu sou quem sou. Jesus está falando com você as coisas agora, através dessa palavra, através da leitura da Bíblia, não do toque de Clá, através da palavra mesmo, da Bíblia. Eu falo uma coisa aqui, estou falando sobre a traição de Judas aqui, mas na sua cabeça, sua mente, o Espírito Santo que habita dentro de você está te recordando outras coisas, está te falando do jeito que você trata seus filhos, suas noras, seus genros, está te falando da comida que você fez mal feita, sabe? Sei lá, Deus está falando com você. Ele tá te falando. Independente disso aqui, a palavra de Deus é viva, ela entra em lugares como água, assim. Ela te sonda por dentro, não tem como escapar da palavra de Deus. Eu sou quem sou, Jesus falou para eles. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem receber aquele a quem eu enviar estará também me recebendo. E quem me receber, recebe também aquele que me enviou. Jesus nos enviou. Nós somos enviados de Jesus. Esse amor que queima dentro de nós pelas coisas de Deus, esse amor que te faz parar para ouvir uma mensagem, para ouvir uma leitura de um capítulo de 20 minutos, que é mais ou menos a média. Esse amor te envia, ele te ensina, te treina e te envia. Por isso que quando você me ouve aqui e se sente motivado a curtir, a compartilhar esse conteúdo aqui, que é um conteúdo puro da Bíblia, pura, sem nada, sem mistura nenhuma, só leitura mesmo, você está evangelizando, você está indo. E Jesus fala que aquele que receber você, que está indo, está levando a palavra, também recebe Deus, o Criador de tudo. Então nós somos muito abençoados em todo o percurso, no percurso que lê, no percurso que compartilha, Deus está com a gente em todo o tempo. Nós somos muito privilegiados também, como Pedro que via Jesus, como João que deitava no peito de Jesus, nós também somos privilegiados por ter a oportunidade de evangelizar, de falar dessa história, de contar isso aqui. Conta também para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus vizinhos. Não quer contar? Envie esses áudios, esses vídeos, faça a sua parte, né? Proclame a palavra de Deus para que mais pessoas possam conhecer esse Jesus verdadeiro, leve, simples de andar num burrinho, de lavar os pés de Judas, simples. Jesus era simples, leve, não pesado, cheio de regras e normas e confusão que te perturba a alma. Jesus era simples, o Evangelho é simples. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Então eles olharam para os outros e, sem saber quem é que ele estava falando,
Ao lado de Jesus estavam sentado um deles, a quem Jesus amava, João, né? João que está escrevendo, ele vai que do lado dele estava aqui eu, a quem ele ama. Mas ele também falou que ele amava todos, né, que andava com ele. Simão Pedro fez um sinal para ele. Imagina assim, Pedro. Quem é? Fofoqueirinho igual nós mesmo. Quem é? Pergunte para o mestre de quem ele está falando. Então aquele discípulo, que é João, né, chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? Aí Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. E em seguida Jesus pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas Iscariote, filho de Simão Iscariote. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Jesus sabia que ele ia trair. Jesus sabia que era por ele que eles iam encontrar ele. Jesus sabia tudo. Mesmo assim deu um pão, passado no molho ainda. Podia dar um pão seco, já sabe, você é ordinário, você vai me trair. Mas não, Jesus passou no molho, nos dando mais uma vez o exemplo de que devemos tratar os nossos inimigos bem. Porque isso agrada a Deus. Ele tratou Judas bem, gente. Ele passou o pão no molho, ele passou manteiga no pão, se fosse nos dias de hoje. A gente não quer, né? Mas ele deixou exemplo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro, ele era o tesoureiro da turma lá. Alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda para os pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Judas era o tesoureiro, ele mexia, né, no dinheiro, nas finanças do grupo, da igreja, da equipe ali, né? Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará a si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir aonde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Aqui, mais uma vez, eu já falei outras vezes, vou falar de novo. Aqui agora eu estou lendo, né? Jesus fala assim, ó, lá no Velho Testamento fala assim, no Velho, no Novo mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. E amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. E aí vem Jesus, que andou com o povo, que conheceu as pessoas. Ele pegou um discípulo de cada jeito, assim, para o colérico, o calmo, o traidor, o bonzinho, o amável, todos os tipos de gente tinha ali, que Jesus conviveu 24 horas com eles ali, nessa parte da missão, nos 3 anos da missão dele. E ele fala assim: vocês têm que amar as pessoas como eu amo vocês. Quer ver? Às vezes passa batido, né? Versículo 34 do capítulo 13 de João. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Assim como eu amo você, assim como eu amo eles, ame você também. É muito diferente, gente, de amar como você ama você mesmo. Você não cuida de você, você é sedentário, é preguiçoso, é postergador, você come açúcar o dia todo, gordura, estraga seu corpo, você se detona todo, você não desfruta, não curte a vida, não faz uma coisa feliz para você todos os dias. A sua felicidade é comer ou ficar deitado no sofá assistindo Netflix,
Como é que você vai amar os outros dessa forma? Jesus vem e toca o terror. Jesus fala assim, não, vocês têm que amar os outros como eu amo você. Um amor sobrenatural, um amor sacrificial, um amor que se entrega por você. Um amor que se doa, um amor que lava os pés, um amor humilde, um amor fraterno, um amor gentil. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que ser. Amar as pessoas como Ele nos amou. Quem somos nós para não amar as pessoas, os pecadores, Judas e todas essas pessoas que te fazem mal, que você quer matar? Todas essas pessoas, Jesus serviu pãozinho com molhinho para os Judas. Isso para mim é uma revelação, que eu nunca tinha me tocado que Jesus tinha passado o pãozinho no molho para dar para Judas. Você tem coragem de passar uma manteiguinha num pão quentinho e dar pro seu inimigo, que você sabe que é sacana com você, que você sabe que tá te traindo, que você sabe que tá te roubando? Olha como que nós somos distantes de Jesus. Olha, presta atenção nisso. Jesus passou manteiguinha no pão e deu para Judas, sabendo. E nós não temos essa capacidade, a não ser que Ele venha entrar dentro de nós e transformar nosso coração, nossa mente, transformar o nosso entendimento, como diz em Romanos, para que a gente compreenda que a nossa vida é efêmera, pequenininha e não vale a pena tratar ninguém mal, nem Judas. Nem Judas. Parar de falar, senão eu não vou nem terminar de ler, porque eu estou empolgada. Estou quase fazendo uma pregação aqui. Mas dá uma pregação isso. Então ame o teu próximo como Jesus amou você. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Aí Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você vai poder ir. Jesus já sabia que ele queria saber onde você vai. Eu também quero ir, também vou. Colérico, daquele jeito loucão de Pedro, Jesus já sabia, falou, não, agora não, você não pode ir agora é a minha vez de ir, mas um dia você vai poder me seguir, você vai poder ir. Eu creio muito nisso, né? Isso é toque de Clay, tá? Não é Bíblia. Eu acho que a gente não morre fora da hora, eu acho que a gente só morre na hora que a gente acaba a nossa missão. Mesmo que pareça que não terminamos, mesmo que pareça que tem 1000 coisas para fazer, mas eu acho assim, que a gente não morre fora da hora. E Jesus fala com ele aqui, ó, você não pode ir agora para onde eu vou, mas um dia você poderá me seguir. Um dia você vai, agora não. E Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que é que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Oh, eu sou santo, eu tenho um amor sacrificial por ti, Jesus. Oh, eu sou muito forte, poderoso. Eu imagino ele bem louco, né? Que Pedro era bem eufórico, né? Ai, eu estou pronto para morrer. Daí Jesus olha para ele. Está mesmo? Você está pronto para morrer por mim? Está mesmo? Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que você não me conhece. Para mostrar para Pedro que ele não estava preparado, que ele não estava tão forte quanto ele achava, né? Então, antes que o galo cante, antes que amanheça o dia, você vai me negar 3 vezes. Isso vai tornar Pedro uma pessoa humilde. Isso vai tornar Pedro uma pessoa diferenciada. Quem sabe a gente lê Pedro depois. O que vocês acham? Fala comigo aí. E assim nós terminamos o capítulo 13, maravilhoso, do capítulo de João. E eu te falo, ame o teu inimigo como Jesus amou Judas. Ai, difícil demais, mas que o Senhor nos dê a graça, a força necessária para amar os nossos inimigos como Ele amou Judas. Beijão no seu coração.